Este vídeo surge aqui no âmbito da cadeira de Fundamentos de Programação e pretendo-vos dar ou demonstrar aqui qual é que deve ser o comportamento da vossa aplicação. Trata-se de uma aplicação para gerir a vossa carteira de investimentos e, entre outras funcionalidades, vai permitir consultar, adicionar e fechar a posição dos vossos investimentos. Quando arrancamos a aplicação, é apresentado logo aqui uma label, uma descrição para nós indicarmos o nosso nome. Se eu indicar um nome que não é válido, por exemplo, este nome não é válido, e a seguir indicar uma moeda, podendo ela ser válida, a aplicação deve apresentar esta mensagem de erro e identificar que os dados estão inválidos e as regras dos dados válidos. Agora vou colocar aqui um nome válido, mas colocar aqui uma moeda inválida, sendo que só é permitido euro, ou símbolo, o caractere euro ou dólar. Vou colocar a letra K. Enquanto ambos os dados não forem colocados de forma correta, a aplicação não vai sair deste ciclo. Uma vez os dados inseridos estarem corretos, a aplicação cumprimenta, neste caso ao lado do Artneves, e apresenta o menu da aplicação. Nós aqui temos os diferentes comandos, portanto as funcionalidades da nossa aplicação, e temos aqui um algarismo correspondente. Portanto, se eu quiser consultar, devo indicar o comando 1, se eu quiser adicionar o comando 2 e assim sucessivamente. Vou começar por consultar os meus investimentos. Portanto, não tenho investimentos em carteira, portanto, deve ser apresentada esta mensagem e, neste caso, o lucro também é zero. Em todas as operações, a operação fica em stand-by até nós primirmos o Enter. Neste caso, é novamente apresentado o menu da aplicação. Voltando aqui um bocadinho atrás, eu corri a aplicação. Inicialmente a aplicação perguntou-me o nome e a moeda, como vimos lá atrás, mas será que a aplicação vai-me apresentar sempre, ou vai-me fazer sempre este pedido? Não, claro que não. A partir do momento que os dados que eu inseri estão corretos, a aplicação deve persistir essa informação em fecheiro, para que quando eu for novamente arrancar a aplicação, essa informação já não me seja solicitada e seja apresentado imediatamente quer aquele comprimento que vimos lá atrás, quer o menu da aplicação. Ora, eu vou sair da aplicação para demonstrar exatamente este comportamento. Vou colocar aqui 0, sair, é apresentada esta mensagem, adeus e bons investimentos. Agora vou correr novamente à aplicação. Portanto, não foi solicitado nem o nome nem a moeda, e é apresentado este menu, como eu disse. Novamente, eu vou fazer aqui a consulta. Continua a não existir investimentos em carteira, como é óbvio. Então eu vou adicionar. Vou colocar aqui... o nome também carece de validação. Se eu colocar aqui apenas uma letra, ele identifica-me logo, olha, o nome está inválido, o nome apenas pode conter letras, o que se confirma, mas tem de ter no mínimo 3 caracteres. Então eu vou colocar o nome válido. Enquanto não colocar o nome válido, ele vai estar sempre a apresentar-me esta mensagem e dar-me a oportunidade de a seguir colocar o nome válido. A seguir, pergunta-me o valor investido, o valor que eu quero investir neste ativo. Vou colocar, imaginem, $4.000. Neste caso, e no caso de todos os valores, quer o investido, quer o atual, como vamos ver de seguida, eu apenas devo indicar aqui números. E ele só deve aceitar números double. Okay? Eu também posso indicar um número inteiro, como aqui, 4.000, mas depois no vosso programa, converter para double. Ok, valor atual PU. Isto é o valor atual deste ativo. PU significa por unidade. Portanto, vamos imaginar que o Bitcoin está neste momento à volta de 88, eu não sei o valor ao certo, mas vou colocar aqui um valor double. E todos os dados foram introduzidos de forma correta, então o investimento adicionado foi feito com sucesso. Neste caso, se eu agora consultar, tenho aqui o meu investimento, o nome que eu indiquei, o valor investido e o valor atual. A data que vemos aqui é a data que o vosso programa deve colocar de uma forma automática, portanto, deve perguntar ao sistema qual é que é a data atual, e essa data deve ser guardada. A quantidade e a rentabilidade nós não indicamos.
Claro. A quantidade é calculada de forma automática também, a partir do valor atual por unidade. Lembrem-se que o valor atual era por unidade e o valor investido é fácil nós determinarmos a quantidade. A rentabilidade, neste momento, está a zero, porque eu apenas inseri o meu investimento a este valor atual. Ora, só a partir de agora, se houver uma atualização deste valor atual, quer para baixo, quer para cima, é que a minha rentabilidade vai ser atualizada. O lucro, neste momento, está a zero. Eu só tenho lucro quando fechar uma posição, quando liquidar uma posição, que é uma das funcionalidades que vemos ali no menu. Eu vou adicionar um segundo ativo, NVIDIA, ações da NVIDIA. Ora, eu agora tenho para ações da NVIDIA 500 euros. O valor atual também não sei ao certo, mas vou colocar aqui 45,64. Foi inserido com sucesso. Vou fazer uma consulta e temos os dois investimentos. Reparem que a data não é a mesma da anterior, portanto, porque isto já passou há algum tempo. O valor investido são então os 500 euros. O valor atual é o que foi indicado por mim. A quantidade calculada automaticamente e a rentabilidade mantém-se no zero, porque ainda não houve uma variação de valor. Vamos imaginar que agora eu volto a adicionar um investimento em Bitcoin. Coloco aqui a opção 2. O nome do investimento é BTC. Neste momento vou colocar 5.000. Mas agora o valor da BTC já não é os 88 anteriores, já estamos perante, imaginem, 92 e qualquer coisa. Vou consultar. E reparem, neste caso temos três entradas. O primeiro investimento, o segundo investimento é Nvidia e o terceiro investimento também Bitcoin. Os valores investidos são diferentes, o valor atual também são diferentes, mas por coincidência a quantidade de Bitcoin investido da primeira vez e agora são exatamente o mesmo. Mas reparem, o valor atual, neste momento, eu indiquei que era 92.738.81. Portanto, aquele valor atual do primeiro investimento já não está atualizado. Eu devo atualizar. Pronto, neste espaço que estou aqui a falar, vamos imaginar que ele já é outro valor. Então, eu vou agora editar e ele pergunta-me qual é que é o nome do investimento. Ora, vamos imaginar que eu por acaso engano e coloco aqui o nome JKK. Coloco aqui o valor, vou colocar um valor ao caras, mas ele detecta-me depois que o investimento não existe. Então apresenta-me esta mensagem a dizer que não existem investimentos em carteira com esse nome. Ok, eu quero novamente editar, mas agora não me vou enganar, vou colocar corretamente o BTC. Vou colocar aqui um valor de 92.981.98, imaginem. E agora reparem, eu estou a atualizar um investimento, mas eu na verdade estou a atualizar duas posições que eu tenho em carteira. Daí a mensagem investimentos atualizados com sucesso. Se eu for consultar, a primeira teve uma variação significativa, portanto temos ali uma rentabilidade de 5%. Recordo que o valor inicial eram 88.000. A segunda houve uma pequena valorização, mas como esta rentabilidade é apresentada sem casas decimais, portanto à unidade, o valor da rentabilidade aqui mantém-se a zero. Vamos imaginar que agora também houve uma atualização na Nvidia, mas o valor da ação, neste caso, não vai subir, mas vai descer. Eu vou editar na mesma. Vou colocar Nvidia. E agora o valor desceu para 138.01. Vou fazer a minha consulta. E agora temos uma desvalorização. Portanto, a rentabilidade neste momento está a menos 5%. Novamente, o lucro continua a zero, se virmos. Sim, porque eu, enquanto não fechar estas posições, enquanto não liquidar estas posições, eu não tenho lucro. Já agora, este lucro, quando o valor é zero, ou o valor é positivo, é de facto um lucro, mas se o valor por algum motivo for negativo, apesar de aparecer ali lucro, na verdade é um prejuízo, ok?
Agora, vamos atualizar novamente o valor da Bitcoin. Eu vou fazer novamente editar, coloco aqui o BTC e agora coloco 93.800,02. Vou fazer a minha consulta e agora, reparem, o valor da rentabilidade aumentou, no caso do primeiro, e no caso do segundo investimento em Bitcoin também, que passou de 0 para 1, e no caso do anterior passou de 5 para 6. Se eu agora for liquidar, ou seja, vou fechar a minha posição, para isso seleciono a posição 4, eu agora vou indicar não o nome, mas o número do investimento. Reparem que na minha consulta eu tenho ali para a primeira posição da carteira, que é Bitcoin 1, a segunda posição da carteira NVIDIA 2 e a terceira posição da carteira Bitcoin 3. Olha, eu quero fechar apenas a primeira posição da carteira, o primeiro Bitcoin, onde estou com uma rentabilidade de 6%. Então eu aqui seleciono um. Agora, mas vamos imaginar que eu engano-me e coloco 99, já agora, para ver o que é que acontece. A aplicação tem de me dizer isto. Não existem investimentos em carteira com esse número. Então eu volto a repetir a minha ação, neste caso liquidar. Eu agora já sei que é um investimento liquidado com sucesso. Agora vou consultar. O que é que estamos à espera? Como fechamos uma posição, nós agora temos apenas dois investimentos em carteira. A Nvidia, que passou de 2 para 1, e o Bitcoin, na terceira posição, que agora está na segunda posição. Tudo o resto se mantém, excepto o lucro. Eu agora já tenho um lucro de 237,09 cêntimos de euro. Ok? Agora, toda esta informação está em memória. Está com as variáveis como nós aprendemos. Mas, se eu agora sair, e se eu não persistir isto em fecheiro, esta informação perde-se. Já agora, também aquela informação inicial que eu adicionei do nome e da moeda também foi persistida em fecheiro. Essa informação, quando os dados forem válidos, devem ser colocados num fecheiro chamado configurações TXT. Nós depois, num outro momento, eu vou-vos apresentar o conteúdo desse fecheiro. No caso dos investimentos, esta informação que aqui está, ou alguma desta informação que aqui está, deve ser guardada também num fecheiro para esse propósito. Neste caso, vai-se chamar investimentos.txt. Mas ao contrário do anterior, em que, ou seja, das configurações, em que basta os valores serem válidos para o fecheiro ser atualizado, no caso dos investimentos, e já agora também no caso aqui do valor do lucro, neste caso o valor do lucro deve ser guardado noutro fecheiro chamado liquidações.txt, mas estas informações ou estes fecheiros que eu acabei de mencionar só devem ser atualizados quando eu selecionar aqui a opção guardar, neste caso a posição 5. Investimentos guardados com sucesso. Neste momento, se eu sair da aplicação e voltar a arrancar a aplicação, ela está exatamente no estado que eu a deixei. Se eu fizer consultar, eu tenho os meus dois investimentos em carteira e o meu lucro. Ora, vamos imaginar que eu agora vou adicionar um novo investimento. Coloco aqui um valor de este aqui, pode ser. O valor atual é exatamente o valor que eu vou investir. E agora vou consultar. Tenho um novo investimento adicionado à minha carteira. Neste caso, como o valor investido é igual ao valor atual, a quantidade é 1 e a rentabilidade é 0, porque ainda não houve aqui uma variação. Mas eu agora vou sair da minha aplicação sem guardar. O que é que acontece? Se eu agora arrancar a aplicação, como esta informação não foi previamente guardada, portanto, eu não selecionei a opção 5, guardar, esta informação perdeu-se, porque ela estava só apenas em memória RAM, não estava em memória disco, através do fecheiro. Portanto, sempre que eu faço operações, se eu quiser efetivar essas operações na minha carteira, para depois consultar mais tarde, por exemplo, eu devo guardar essas configurações. Okay? Ora, nós ainda temos aqui mais uma operação possível, um comando possível, que são as configurações, que são exatamente aquelas configurações que foram adicionadas quando eu arranquei a aplicação pela primeira vez.
Neste caso, é apresentado também esse formulário de eu tenho de indicar o nome. Vamos imaginar que eu queria mudar de Duarte Neves daquela forma para Duarte Neves assim desta forma. E agora, em vez de euros, queria colocar dólares. As configurações foram atualizadas com sucesso. Se eu agora sair da minha aplicação, voltar a entrar, reparem que o nome já está atualizado. E se eu fizer consultar, já tenho os meus dados financeiros em dólar e não em euro. Da mesma forma como eu fiz no início, se eu por algum motivo indicar um nome que não é válido, ou uma moeda que não seja válida, é apresentada exatamente a mesma mensagem e eu só consigo sair daqui quando indicar realmente um nome válido e uma moeda válida. Sempre que aparece esta mensagem configurações atualizadas com sucesso, quer dizer que a informação foi persistida no fecheiro. Se por acaso destas opções que aqui estão eu indicar ainda uma opção que não existe, portanto não existe a opção 77, a aplicação deve-me avisar, ok, opção inválida, prima Enter para continuar e é apresentado novamente o menu. No caso do adicionar ou do editar, se por acaso, novamente, algum dos valores adicionados não for válido, porque isto só aceita valores numéricos, não sei se já fiz essa referência, a aplicação deve identificar exatamente o valor atual inválido, o valor apenas que pode conter algarismos. Se for o valor investido, irá aparecer valor investido inválido, o valor apenas pode conter algarismos, da mesma forma. Ele continua-me a perguntar, neste caso, imagina que eu vou fazer aqui um investimento de 2.300 e agora, se eu consultar, tenho aqui uma desvalorização, porquê? 98%, porque eu fiz editei e o valor passou de 90 e tal mil para 23, para 2.300, portanto eu tenho aqui uma desvalorização. Neste caso em concreto, se eu agora fizer uma liquidação, o número de investimento é o 2, fizer agora a consulta, reparem que aquele ativo saiu da minha carteira e eu agora estou com um prejuízo de 4.638,90 cêntimos. Euros e 90 cêntimos. Ok? Sair. Falando aqui dos fecheiros. Os fecheiros, como vocês podem ver, estão na raiz do projeto, configurações.txt, investimentos.txt e liquidações.txt. O fecheiro de configurações deve ter apenas duas linhas, o nome e a moeda. O fecheiro investimentos, neste caso, tem os meus dois investimentos ativos, o nome, a data, o valor investido, o valor atual e aqui é a quantidade. A mesma coisa para o BTC, nome, data, valor investido, valor atual e a quantidade. De notar que a quantidade que aqui está identificada não é exatamente a quantidade que aparece na consulta. Portanto, vocês têm de formatar a informação de acordo com o que foi apresentado. A rentabilidade não está aqui presente, não é guardada, portanto, ela é calculada, mas também tem de ter em conta que só deve ser apresentada no mesmo formato que é apresentado na demonstração, ou seja, sem casas decimais, à unidade. Por último, as liquidações são, no fundo, estes valores servem para o cálculo do lucro. O que é que está aqui registado? Na primeira linha estão registados o total dos investimentos que foram feitos, neste caso 4.000, e na segunda linha a venda desses investimentos. Atenção, é o total de investimentos e o total de lucro resultado da liquidação das posições. Só quando eu fecho uma posição, só quando eu liquido uma posição da minha carteira, é que o valor é atualizado.
Estes valores que eu estou aqui a apresentar não refletem aquelas últimas alterações que estão presentes na demonstração. Porquê? Porque eu não guardei no fecheiro. Reparem que aqui o valor atual do Bitcoin é 93 mil e qualquer coisa e não o último valor que nós tínhamos visto. Reparem que aqui ainda o valor de retorno é 4.237 e o valor investido 4.000, portanto ainda estamos aqui a falar de um lucro e não do prejuízo que a aplicação demonstrou no vídeo. Funções. Existem funções obrigatórias que vão ser identificadas assim que vocês têm de implementar. Podem implementar outras, mas estas são obrigatórias. Além da função main, que permite executar o nosso programa, vocês devem implementar as funções, no entanto, elas não devem ter em nenhum momento reads, ou seja, leituras. Assim como não devem ter nenhum printline, portanto, não devem ter escrita. O nome, a ordem dos argumentos, o tipo dos argumentos e o tipo de retorno têm de ser respeitados como identificado neste documento. Devem ter uma função obter menu. Essa função retorna uma string, que é exatamente a string que aparece na demonstração do software do projeto, identificando o menu da aplicação. Ler configurações. Esta função é responsável por ler as configurações e deve ser chamada no início da execução do programa. Temos dois argumentos. O filename, que é o nome do fecheiro, que eu já identifiquei aqui, configurações.txt, é uma string, e um array. Esse array deve ter apenas duas posições para guardar o nome e a moeda. Esta função deve retornar boolean. Retorna false quando o fecheiro não existe, ou seja, o fecheiro indicado pelo argumento filename, ou retorna true quando o fecheiro existe e depois de ler corretamente o fecheiro. A função guardar configurações deve ser chamada logo a seguir quando o utilizador introduz o nome e a moeda sem erros, portanto, valores inválidos. Esta função aceita o filename, portanto, configurações.txt, e o array das configurações. A função de ler liquidações recebe um filename, que será liquidações.txt, e um array das liquidações, que deve ter tamanho 2. Retorna true caso o fecheiro exista e seja lido com sucesso, ou retorna false caso o fecheiro não exista. A função de guardar liquidações tem também ela dois argumentos. O nome do fecheiro, que será liquidações.txt, e o array de duas posições double, que vamos ver à frente, que terá o valor total investido e o valor de lucro ou prejuízo dos ativos ou investimentos fechados ou liquidados. A função ler investimentos recebe o nome do fecheiro de investimentos, portanto, investimentos.txt, e um array bidimensional de strings, que também pode ter valores null. Esta função retorna boolean. Se o fecheiro não existe, retorna false. Se o fecheiro existe e a leitura é efetuada com sucesso, retorna true. Uma particularidade. Este fecheiro de investimentos, este array bidimensional de investimentos, tem no máximo 99 posições, que dizem respeito a no máximo 99 investimentos em carteira. A função de consultar investimentos recebe o array bidimensional de investimentos, o array de configurações e o array de liquidações. Ele deve retornar uma string. Essa string
é a compilação de todos os dados que estão presentes nesta imagem e que foram apresentados na demonstração da execução da aplicação. Atenção! A coluna de cada um dos elementos deve ter a largura respeitando o maior tamanho do elemento. Reparem ali, na coluna de nome, a coluna tem aquela largura por causa do nome NVIDIA, que é o maior nome. No caso do valor investido, o valor ou a largura da string valor investido, que é a label da coluna, é superior aos seus valores. Então a largura da coluna deve respeitar esse tamanho. Além dos dados dos investimentos, também os dados relativamente às liquidações, ou seja, ao lucro, está presente na string que é devolvida. A função adicionar investimento deve adicionar o nome, o valor investido e o valor atual na estrutura de dados e investimentos. Essa estrutura de dados e investimentos tem de ser respeitada de acordo com o que é aqui identificado. Cada investimento está numa posição do array. Cada investimento é também ele um próprio array. Neste caso concreto, na posição 0 deve estar presente o nome do investimento. Na posição 1, a data do investimento. Na posição 2, o valor investido. Na posição 3, o valor atual. E, por último, na posição 4, a quantidade que foi adquirida mediante o valor investido e o valor atual no momento em que se adiciona esse investimento. Esta função adicionar investimento deve retornar uma string. Investimento adicionado com sucesso, caso corra tudo bem, ou já tem carteira de investimentos completa, caso já existam 99 investimentos ativos em carteira. A função editar investimento recebe o array bidimensional de investimentos, o nome e o novo valor. Este valor diz respeito ao valor atual por unidade. Caso corra tudo bem, esta função retorna a string investimentos atualizados com sucesso. Por outro lado, caso não existam investimentos em carteira com o nome indicado, que se encontra em argumento, a mensagem deve ser: não existem investimentos em carteira com esse nome. A função liquidar investimento recebe o array de liquidações e o array de investimentos, além do número que identifica o investimento ativo em carteira que vai ser liquidado. Esta função retorna uma string. Se correr tudo bem, ou seja, se o investimento for liquidado com sucesso e a posição for fechada, a função deve retornar investimento liquidado com sucesso. Caso contrário, deve retornar não existem investimentos em carteira com esse número. Por último, a função guardar investimentos, que recebe o nome do fecheiro e o array bidimensional, é responsável por guardar a informação presente no array em fecheiro. Se o fecheiro não existe, deve criar um fecheiro mesmo antes de guardar a informação.